Oi pessoal, tudo bem? Começa agora o programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico da Câmara Municipal de São Paulo. Neste episódio você vai acompanhar discursos feitos pelos vereadores durante as sessões plenárias da Câmara, onde os parlamentares têm a oportunidade de tratar de variados assuntos. Cada fala tem aproximadamente 5 minutos. Vamos assistir agora alguns destaques. Primeiro eu quero cumprimentar quem nos assiste pela TV Câmara São Paulo, quem está acompanhando de forma virtual, leitores do Diário Oficial, os pares presentes no dia de hoje. Por diversas vezes eu vim a esta tribuna para denunciar os problemas enfrentados pelos usuários do transporte sobre trilho, trem e metrô, especialmente os problemas enfrentados pelos passageiros que utilizam as linhas operadas pela concessionária Via Mobilidade, que já é uma velha conhecida, a Via Mobilidade, que são os mais prejudicados, uma vez que as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda são as que apresentam o maior número de falhas desde o início da concessão dessas linhas. Isso é só para deixar claro que tudo aquilo que privatiza, ela passa a prestar um serviço de uma qualidade ainda pior. É importante lembrar que o transporte público, assim como a água, são serviços essenciais para a população e não podem ser vistos como mercadorias. Mas, infelizmente, não é assim que pensa o governador. Mesmo assistindo ao caos que instalou ontem na linha 9 Esmeralda, operada pela Via Mobilidade, que não estava em greve, e que no dia de hoje, 4/10, que foi ontem, quarta-feira, continuou operando em via única entre as estações Morumbi e Pinheiros. Segue firme no seu objetivo de privatizar, privatizar e privatizar. E ele, infelizmente, o governador, ele foi elogiar a Via Mobilidade, foi mera coincidência, foi feito o elogio, a linha parou de operar, as composições pararam e o povo ficaram sofrendo por mais de 20 horas. Tinha a greve de 24 horas, ficaram o resto do dia sem o transporte e permaneceu até o dia de ontem. Foi mera coincidência ele ir lá e elogiar, para justamente essa linha trazer problemas, porque já são mais de 100 ocorrências só este ano, a Via Mobilidade. Um levantamento feito pelo sistema Mobile Brasil revelou que as linhas de trem metropolitano operada pela Via Mobilidade, 8 Diamante e 9 Esmeralda, apresentaram o triplo de falhas que as administradas pela Companhia Paulista de Trem Metropolitano, CPTM. Neste ano de 2023, as falhas apresentadas em cada linha: a linha 7 Rubi, da CPTM, uma falha. A linha 8 Diamante, Via Mobilidade, 4 falhas este ano. Linha 9 Esmeralda, Via Mobilidade, 12 falhas este ano. Linha 11 Turquesa CPTM, uma única falha. Olha só a discrepância, nobre vereador Eli Correia e todos os colegas que estão ouvindo. Uma única falha. E a justificativa do governador é privatizar para melhorar, que o serviço fica melhor. Olha as que foram privatizadas. 12 neste ano, enquanto a direta, apenas uma. Já é muito, mas uma. Ok? Eu citei aqui. A linha 11 Coral, CPTM, uma falha. Uma falha, a 11 Coral. A linha 12 Safira da CPTM, que é uma das mais carregadas do mundo. 2 falhas. 2 falhas. E a Via Mobilidade, que é tudo novinho, que, foi feito recentemente, nova tecnologia, novos carros, novas composições, tudo trem com nova tecnologia, já foram diversas.
Percebam que enquanto as linhas privatizadas apresentaram 16 falhas, as linhas estatais, no mesmo período, apresentaram 5 falhas. As linhas, em uma só 16. O transporte de massa realizado por trem e metrô é considerado por vários especialistas como a solução para resolver a mobilidade urbana, especialmente em cidades como São Paulo, que é considerada uma mega cidade brasileira. Não é possível assistirmos tantos descasos com o transporte sobre trilhos na maior cidade da América Latina e ficarmos calados. O governo do estado tem a obrigação de melhorar e ampliar e dar mais eficiência ao transporte de massa. Entretanto, há um movimento contrário. O governo Tarcísio quer aumentar o número de privatizações das linhas de trem e metrô. E o que já experimentamos desses processos é a piora na qualidade do serviço de transporte sobre trilhos, como cotidianamente demonstra o noticiário diário. Há um outro recado para o governador, que quer dar de presente a Sabesp para a iniciativa privada. Nós estamos de olho. E sem a cidade de São Paulo e o seu projeto vencedor, a água do povo de São Paulo não vai viabilizar. Por isso, fizemos uma representação e estamos aguardando um retorno do Ministério Público e do Tribunal de Contas do município. A Câmara Municipal de São Paulo está vigilante e vamos lutar para resguardar o direito à água e o esgotamento sanitário dos cidadãos da nossa cidade. Obrigado, presidente. Cumpri aqui. Boa tarde, todos e todas que estão aqui no plenário, os que acompanham a sessão plenária de casa. Na última semana eu estive em Luanda, capital de Angola, e mais outras 2 cidades da província de Luanda, Kazenga e Viena. Essa foi uma experiência absolutamente incrível, foi a primeira vez que eu estive em Angola e foi a primeira vez que eu estive no continente africano. Isso é extremamente importante, inclusive, para a população negra em diáspora, como acredito que todos saibam, muitas vezes os registros de onde vieram as pessoas que vieram escravizadas de África foram apagados. Então, a gente nunca sabe exatamente, ou quase nunca, enquanto população negra, qual é exatamente o território de que nossos ancestrais vieram. Então, pisar no continente africano e pisar em Angola, que é um dos territórios de onde pode ter vindo a minha família, é sempre foi uma experiência extremamente emocionante para mim. Mas, para além disso, eu fui lá numa missão importante, representando, inclusive, a Câmara Municipal de São Paulo, e por isso quero agradecer ao ativista Zola Álvaro e a Associação Cívica Randeca e toda a organização do evento. O evento era Empoderando Comunidades, Construindo Futuros, realizado na Universidade Católica de Angola. Esse evento foi realizado para que se discutisse eleições municipais, eleições locais, como eles dizem lá. Hoje, em Angola, não há eleições para prefeito nem para vereadores, como acontece aqui. Os administradores municipais, eles são indicados pelo presidente eleito. Para mim, foi uma experiência interessante observar como a falta de um poder local eleito pelo seu povo interfere absolutamente nos serviços públicos que são mostrados à população. Os serviços públicos e a vida da gente acontece nas cidades. É nas cidades que a gente vai ao posto de saúde, ao hospital, são nas cidades que a gente acessa ao serviço de educação, ao serviço de transporte. É nas cidades que a gente vive a nossa vida e é no município que a gente cobra dos administradores mais próximos sobre os serviços que precisam ser feitos para a população. E em Angola, e aprendi com as pessoas de lá, que fazem questão de chamar cada um de irmãos, que esses serviços têm sido muito negligenciados pelo poder local. Tão negligenciados que, infelizmente, a gente vê filas e filas de pessoas dormindo em frente aos hospitais, porque se precisarem de insumos para fazer uma cirurgia dentro do hospital, as famílias precisam correr até algum local para comprar esses insumos, como luva ou mesmo algum remédio que essas pessoas precisam dentro do hospital. Em Kazenga, eu conversei com um professor
que disse que muitas crianças daquele distrito, um distrito muito pobre, ficam sem ir à escola porque precisariam pagar uma taxa para frequentar a escola e muitas vezes as famílias, já muito fragilizadas pela falta de emprego, pelas dificuldades de acesso à política pública, não conseguem pagar esse acesso dos seus filhos e filhas à educação pública, o que faz com que a gente perpetue essa desigualdade. Isso fez uma reflexão muito importante para mim e que cabe aqui à Câmara Municipal de São Paulo. O quanto não só o poder local é extremamente importante, mas quanto é fundamental que o poder local seja, de fato, independente do Executivo. A função da Câmara Municipal, além aqui, colegas vereadores, a nossa função de propor projetos, de propor atividades, é também de fazer a fiscalização ao serviço público, de fazer a fiscalização do serviço executado pela Prefeitura de São Paulo. E é fundamental que os parlamentares, que os vereadores, eles tenham condições de fazer isso com qualidade e que tenham condições de conseguir apontar ao prefeito, de conseguir apontar para a população quais são de fato os erros que acontecem na prefeitura. É isso que pode evitar com que serviços públicos sejam feitos de forma tão ruim. É isso que deveria estar evitando no nosso município, que embora a gente não precise pagar para que as crianças estudem, muitas escolas, sobretudo nos territórios periféricos, têm uma qualidade inferior às escolas das regiões centrais. Muitos hospitais que estão em territórios periféricos têm uma qualidade inferior aos hospitais que estão em regiões mais abastadas da cidade. É isso que a gente deveria estar fazendo enquanto vereador e a gente deveria honrar a possibilidade que essa Câmara Municipal tem de ser independente. A gente deveria honrar os votos que a gente recebeu da população para defender os seus interesses e não para defender um prefeito. E eu falo isso porque pude ver de perto o quanto o direito ao voto, o direito a fiscalizar os serviços que são prestados à população, o direito a acompanhar o orçamento público faz falta para uma população como a população de Angola, como a população que eu conheci em Luanda, como a população que eu conheci no Cazena, como a população que eu conheci em Viena. Isso faz, mais uma vez, a gente pensar o futuro que a gente quer para a cidade e as mudanças que a gente precisa fazer para que essa cidade seja, de fato, uma cidade que olha para o seu povo. Eu aprendi muitas coisas boas em Luanda, muitas coisas importantes com os meus irmãos angolanos. E aprendi, principalmente, que a nossa liberdade é uma liberdade que foi conquistada à luta de muita gente e que a gente deve honrar essa liberdade. Obrigada, presidente. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras e aqueles que nos assistem pela Rede Câmara. Hoje nós tivemos a nossa 10ª reunião ordinária da Comissão Extraordinária do Idoso. E todos os assuntos pertinentes aos idosos foram debatidos. Aliás, antes de mais nada, quero cumprimentar pela posse os novos conselheiros. Hoje, durante a nossa reunião, recebemos o comunicado, a informação de que o prefeito acabava de assinar a posse dos novos conselheiros. Conselheiros que estão, obviamente, empenhados, estão, obviamente, com aquela força de vontade de fazer pelo idoso tudo o que realmente deve ser feito. Inclusive, esteve conosco o vereador que pertence à nossa comissão, o vereador Manuel Del Rio, Celso Gianazzi, querido Celso Gianazzi, Dr. Milton Ferreira, o vice-presidente Gilson Barreto. Então, todos os assuntos foram debatidos hoje, pertinentes realmente à situação do idoso, desde a saúde, desde a Vila dos Idosos, moradia, e em especial, ficou muito claro que está faltando entre as secretarias uma comunicação, para que os idosos saibam o que realmente está sendo previsto ser feito, o que está sendo feito, vamos dizer assim, e muitas vezes não sabe, porque falta comunicação. Encontrar um meio de que as secretarias se conversem, elas possam realmente darem ao idoso a verdadeira dimensão daquilo que está sendo feito ou do que precisa ser feito. Inclusive, a conselheira Damares falou que muita coisa precisa sair do papel. Não adianta termos grandes políticas no papel, precisa ser executada essa política. Então, nós estamos totalmente de acordo com ela, assim como com os demais que mostraram vários caminhos que nós devemos seguir. A nossa comissão aqui do idoso tem um trabalho muito grande a ser feito e o fará com toda certeza, principalmente quanto a esses registros que nos deixam, assim,
atônitos. Abandono de idosos, 855% de crescimento. Violência física aos idosos, aumento de 106%. Violência psicológica, aumento de 40%. Violência financeira ou material, aumento de 73%. Segundo Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a violência contra o idoso pode acontecer em qualquer lugar e o agressor pode ser qualquer pessoa, inclusive da família. A violência, pode acontecer dentro de casa, dentro de uma instituição de longa permanência, no mercado, na loja, na academia, na rua. Para cada situação, você tem profissionais que vão se deslocar o mais rápido possível para fazer o acolhimento, afirmou Silva em entrevista à Globo News. Então, o secretário afirmou que qualquer pessoa que observar uma violência contra uma pessoa idosa pode fazer uma denúncia anônima. Por isso que nossas lutas estão apenas começando. E vamos continuar batalhando mais do que nunca, usando a nossa Comissão do Idoso para estarmos juntos com os idosos, em defesa dos idosos, acima de tudo, dando a eles a segurança de que seus direitos serão respeitados acima de tudo. Deixo aqui, inclusive, meu gabinete à disposição para todos os idosos que tenham alguma reclamação a fazer, para que nós, junto com os nossos colegas da comissão, possamos batalhar por uma vida mais digna de todos os idosos. Obrigado, presidente. O Tribuna Livre faz uma pausa e volta já, o intervalo é rápido. Se inscreva no nosso canal no YouTube para ficar por dentro de tudo o que acontece na Câmara. Acesse esse QR Code que está aí na sua tela. De volta aqui com o programa Tribuna Livre para trazer novos discursos dos vereadores. Vamos ver. Boa tarde a todos, a todas e a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara, pela internet. Cumprimentar cada vereador e vereadora aqui presente. Senhor presidente, eu vou usar o meu tempo para continuar lamentando o que a Prefeitura de São Paulo fez, o prefeito de São Paulo, na concessão que só trouxe prejuízo para o munícipe do serviço funerário dessa cidade. Os preços aumentaram, a zeladoria dos cemitérios ainda estão muito precárias e aquilo que foi prometido com a concessão do serviço funerário não aconteceu. Senhor presidente, eu tenho recebido no nosso gabinete denúncias da forma com que o serviço funerário está acontecendo aqui no município. E tem uma que é muito séria, que está levando sérios prejuízos ao município. Uma delas é o seguinte, senhor presidente, a FVB, que faz o serviço de coleta dos cadáveres, por morte natural, são em torno de 100, mais de 100 por dia no município de São Paulo, ela está fazendo um processo de quando ela coleta o cadáver, ela aciona de uma forma irregular a funerária PES, que está fazendo uma intermediação que não está prevista no contrato de concessão entre a família e as concessionárias que nós temos. E isso está levando a um aumento brutal dos preços. Então, chegou no nosso gabinete denúncias de que, além de fazer isso, a FVB está obrigando os trabalhadores a agirem dessa forma, passar o serviço para funerária PES, que vai fazer a mediação com algumas das concessionárias que tem aí. E a família não sabe qual é o preço que realmente foi ali, que ela pagou, porque nós temos uma tabela que foi exigida na concessão, que ficasse em cada agência funerária, do valor
de cada um desses serviços prestados, desde a urna, desde flores, enfim. E aí a família, quando tem essa intermediação, ela não sabe o valor final que ela pagou. Nós fizemos uma representação no Tribunal de Contas, solicitando que averigue isso, verifique o que está acontecendo. Nós também pedimos a reabertura no Ministério Público do Trabalho de uma denúncia que já existia sobre essa prática da empresa, desse tipo de mediação, intermediação, que está levando o munícipe de São Paulo a um preço muito acima daquele que estava estabelecido na concessão. Então, é urgente que o poder público, e aqui, senhor presidente, use essa tribuna para denunciar isso, é urgente que se verifique essa prática. É urgente que se olhe para esse tipo de ocorrência que que o nosso gabinete está recebendo, para que o munícipe não pague essa conta, né? Então, isso não consta no contrato, isso não faz parte da concessão, que nós somos contra a concessão, ela encareceu, mas isso está além da concessão, está levando um prejuízo gigantesco para o munícipe. Então, a gente está encaminhando essas denúncias e esperamos que os órgãos competentes se posicionem para que a gente possa aqui defender o nosso munícipe desse absurdo que na hora mais difícil da vida dele, do sepultamento do ente querido, tenham empresas só interessadas em tirar lucro do momento mais difícil que as pessoas estão passando. Senhor presidente, é por isso, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Boa tarde, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu subo aqui nessa tribuna, no dia de hoje, para falar sobre uma situação que muito preocupou a mim, e eu tenho certeza que há centenas ou milhares de servidores e servidoras da cidade de São Paulo. Queria dizer para os senhores vereadores que não é de hoje uma luta muito dura que os servidores e servidoras têm travado para ter a garantia de um horário de trabalho adaptado aos que cuidam de pessoas com deficiência. A gente sabe, para um professor, para uma professora, para o servidor da saúde, para qualquer servidor que precisa, que é o cuidador de um filho com deficiência, de um esposo com deficiência, a gente conseguir adaptar o horário de trabalho é fundamental. Essa é uma luta antiga. Nós tivemos um projeto de lei, o nosso mandato estabeleceu aqui na Câmara Municipal para ter o horário adaptado aos servidores que são cuidadores de uma pessoa com deficiência. Felizmente, depois de muita luta, depois de muita batalha, ontem, finalmente, saiu o decreto da Prefeitura sobre o horário adaptado, decreto número 62835. Mas qual foi a nossa surpresa? Ao olhar para o decreto e ver que a Prefeitura está estabelecendo perda de vencimento, perda de salário para servidor que precisar de horário alterado por conta de familiar com deficiência. O prefeito, Ricardo Nunes, com um caixa de 37 bilhões, um caixa multibilionário, está colocando perda salarial, perda do Vale Alimentação, que é uma parte importante do salário, uma parte importante dos vencimentos para os servidores que tiverem jornada reduzida por conta do cuidado ao familiar com deficiência. Isso é de uma violência que eu não consigo nem pôr em palavras. Uma pessoa que cuida de um familiar com deficiência e tem o seu horário adaptado por conta disso, uma redução seja de 10% da carga horária, de 20%, de 30%, muitas vezes 50% a depender do grau de deficiência da pessoa que está sendo cuidada. Essa pessoa não pode ter perda dos vencimentos. É uma questão de direito adquirido, então existe um problema do ponto de vista jurídico com esse projeto do prefeito, com esse decreto, e é uma questão de humanidade. Se você cuida de uma pessoa com deficiência, se você é o único cuidador, que é o caso de quem se enquadra aqui nesse decreto, é evidente que você precisa, na verdade, de mais auxílio financeiro. O fundamental é que você consiga ter mais possibilidade de garantir o cuidado daquela pessoa que é portador de deficiência, uma pessoa que tem deficiência. Então, o que o prefeito Ricardo Nunes faz é desumano.
É desumano fazer um tipo de perda salarial e falta. A perda do Vale Alimentação é perda salarial para uma pessoa, para um funcionário público que vai cuidar do seu familiar com deficiência. Eu queria deixar aqui o meu repúdio a esse decreto. O nosso mandato já está estudando as medidas jurídicas para conseguir reverter, né, seja um PDL, seja num diálogo direto com a prefeitura, porque é inaceitável e é vergonhoso. Uma prefeitura que está com 37 bilhões em caixa. Querer tirar salário de servidor que tem redução de jornada por conta de cuidado a familiar com deficiência. Quando eu olhei esse decreto e nós vimos essa mudança, eu fiquei inacreditada. Eu demorei para acreditar. Eu não pude entender como é que uma prefeitura que finalmente, depois de muito tempo, consegue, né, minimamente garantir o que já é lei federal desde 2016, que é a redução de jornada para quem é o responsável pelo cuidado da pessoa com deficiência, fazer um tipo de barbaridade dessa. Então aqui queria deixar o meu repúdio. Nosso mandato já está estudando as medidas e minha solidariedade a todos os servidores e servidoras que cuidam de familiares com deficiência. Agora, infelizmente, se depender do Ricardo Nunes, vão ter perda dos seus vencimentos, ainda que tenham mais gastos ao cuidar de um familiar com deficiência. Chegamos ao fim de mais um Tribuna Livre. Para rever os vídeos, acesse a nossa playlist no YouTube. É só acessar o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.